Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Papo Eco, que é o podcast que traz sustentabilidade e bem-estar para o seu dia a dia. Pô, hoje o episódio tá especial. Diz aí, Camila. Hoje promete, a gente está com ela, Duda Menegassi. Deixa eu escutar muito aqui, tem muita coisa legal para falar para vocês. Ela que é jornalista ambiental, ela que é assessora de comunicação da Associação do Mico-Leão Dourado. Ela também escreveu um livro, gente, sobre travessias. A gente vai escutar muito ainda, falar sobre trilha. A gente que é amante, né, da natureza e adora fazer trilha. Travessia ainda precisa aprender um pouquinho mais, né? Mas trilha, vamos lá. E ela também é roteirista da websérie Pé no Parque. Prazer ter você aqui com a gente, Duda. Tagarela, se prepara. Isso aqui é bom, ó, 3 horas de episódio. Pô, não, mas é um prazer estar aqui. Obrigada, Camila, obrigada pelo convite aí de estar aqui no Papo Eco, é um prazer. Sim, pô, maravilha, cara. Seja muito bem-vinda. Pô, tô muito animado, eu confesso. A gente vai falar hoje sobre jornalismo ambiental, né? Que é algo que o pessoal tem muita dúvida. Ela é jornalista ambiental, então a gente vai levantar aqui perguntas para entender um pouquinho melhor esse universo. Vamos entender também sobre Mico-Leão Dourado. Ela também hoje é comunicadora, né, de um instituto que preza por essa espécie. E vamos fechar aqui, pessoal, com o meu assunto predileto, que é a parte de travessias, que eu amo muito e, pô, realmente já fiz algumas travessias e tenho algumas dúvidas para vocês, Duda. Esses assuntos aí tão bons. Também são meus assuntos prediletos, então, assim, vai. Bom, Duda, vamos lá. Acho que pra gente situar um pouquinho o pessoal que tá em casa, acho que é legal a gente começar falando sobre o que é o jornalismo ambiental, né? Assim, a gente ouve muito falar sobre jornalismo, mas acho que a área focada na parte ambiental não é um tema muito, né, debatido. Pode falar um pouquinho pra gente? Sim. Não, então, é até a minha história, né, e a história do jornalismo ambiental é meio engraçada, porque reflete um pouco o que é isso, assim. O fazer jornalístico, né, esse fazer notícia, ele é um fazer abrangente, né, então engloba todos os assuntos. Só que você tem sempre aquela coisa da especialização de um jornalista, que ajuda, na verdade, nesse fazer notícia, você fazer com qualidade e profundidade um conteúdo que você já tem uma bagagem, né, então, porque jornalismo é aquilo, né, aconteceu e você já tem que fazer e tal. Correria. Exatamente. Então, quando você se especializa num assunto, você consegue cobrir esse assunto com essa rapidez que é a profissão meio que demanda, com profundidade e qualidade, diferente de uma pessoa que, sei lá, tá cobrindo 1000 assuntos e não tem tanto esse saber ali sobre a área. E aí, especificamente na área ambiental, né, o jornalismo ambiental no Brasil, ele ainda é muito novo, ele tá engatinhando. A gente não tem, assim, uma grande gama de veículos especializados. Eu trabalho pro Eco, que é www.oeco.org.br, mudei até a voz pra fazer o jabá da... Boa! O jabá da firma. Depois a gente vai botar o link aqui. Acessa aí, pessoal, para já entender o que é o Eco. Então, o Eco é uma ONG de jornalismo ambiental que foi criada em 2004. E é uma das referências de jornalismo ambiental, porque é uma das mais longevas, né? A gente tem algumas iniciativas, né, espalhadas pelo Brasil, Amazônia Real, Envolverde também, que é antigo. Enfim, você tem... enfim, diferentes veículos e até independentes, né, como o Eco, que é um veículo independente, mas o Eco aí é um dos mais longevos e uma referência, porque sempre cobriu esse assunto, sempre foi dedicado a gente diz que a nossa missão é ser a voz dos bichos e das plantas, né, já que eles não podem ter voz própria, né, e daqueles que se interessam em defendê-los. E aí nessa história aí do Eco, que já tem 18 anos, né, a gente viu também, a gente acompanhou esse crescimento da área ambiental, porque antes, uma notícia, enfim, uma área que ainda era muito relegada à questão de tragédia. Então, assim, por exemplo, derramamento, rompimento de barragem, aquilo ali é um desastre ambiental. Sim. E aquilo ali ganhou grande mídia e tal. E a cobertura na grande mídia, normalmente, de temas ambientais, era muito destinada tanto à tragédia, sim, ou umas coisas mais fofurices e tal, que a gente brinca que é a fofofauna, às vezes, né? Tipo, um bichinho bonitinho, né? E o Eco não faz só essa cobertura. Não é só isso. O Eco faz uma cobertura consistente de temas que, às vezes, até a própria sociedade não participa muito desse debate. E que a gente precisa que a sociedade participe. Porque, cara, meio ambiente é patrimônio coletivo. Sim. Sabe? O planeta só tem um e todo mundo nele. Então, assim, né? Então, é legal que... Então, essa missão do jornalismo ambiental especializado é justamente ir fundo nessa discussão
para conseguir trazer e traduzir esse assunto para a sociedade participar dessa conversa, né? Pra gente entender por que é importante a gente ter área protegida, por que é importante, o que a gente pode fazer diante de mudanças climáticas, e, sabe? Então, assim, como é que a gente enfrenta isso? Coisas até de dia a dia, né? Que aqui é muito o foco de vocês também, de falar de sustentabilidade. Então, assim, a gente simplifica, né, também pra gente, que somos leigos no assunto, a gente vai, ao invés de ler um negócio científico, a gente lê de uma forma mais, né, fácil de ou então de não ler. Porque esses assuntos não tem estão na também. mídia, entendeu? E aí a gente traz de uma Uhum. forma que as pessoas entendam. Pelo menos Sim. esse é o nosso desafio. E aí vem o desafio do jornalismo ambiental. Interessante. E você vê que, pô, grande parte das vezes, assim, mesmo uma notícia, né, de impacto ambiental, como foi o caso de algumas tragédias, como Brumadinho, eles não são exploradas, né, no aspecto ambiental na notícia, muito mais no aspecto econômico, às vezes. Da tragédia humana também. Da tragédia humana, né? Mas, enfim, parece que assim, não se leva muito em conta, né, durante essa notícia, às vezes, né, o impacto dos animais, né, devem ter morrido muitos animais, imagino que muitas espécies também. Morreu o rio, né? O rio. O rio inteiro. E aí não tem a recorrência, né? Ele vai cobrir na tragédia, vai cobrir ali aquele, vamos botar assim, mês ali de tragédia, cada vez com menos intensidade, a não ser que surja alguma revelação, alguma coisa. E aí vai cobrir no que a gente chama das efemérides, né? 1 ano de Brumadinho. 2 anos de Brumadinho. O que mudou? Então assim, não tem a recorrência. O Eco não. O Eco vai estar olhando, e aí? O que aconteceu? Como é que tá a recuperação desse rio? E aí? O rio morreu. Sabe? Tipo, do ponto de vista ecológico, o rio morreu. E aí ele... Só que assim, morreu, mas ele tá em recuperação. Lenta, né? Enfim, e aí você pode acelerar isso. O que tá sendo feito? Como é que foi esse impacto pra vida silvestre, pros animais? Então, assim, essa recorrência também de fazer essa cobertura ao longo do tempo, e não só quando, pum, estoura a parada, isso também é importante, né? E como é que foi esse esquema, né? Que geralmente a gente tem até uma prima que é jornalista, e ela, no início da carreira, ela acabou, assim, se metendo em algumas matérias perigosas, né? Tinha que, volta e meia, subir uma comunidade, se expor numa greve, enfim, ou numa carreata, e teve até alguns problemas com o cameraman dela, enfim, na época, sofreu realmente, assim, um risco de vida. Bomba, Como que você conseguiu, cara, fazer, assim, desde o início você já sabia que era parte ambiental, ou você chegou a experimentar um pouco esse jornalismo, né, de tragédias, né, que a gente está mais acostumado a consumir, e depois você pulou para a parte ambiental? Como são restritos, né, os canais, como a gente sabe que, pô, não tem tantas opções, como é que você conseguiu encontrar o teu caminho? Acho que pode servir de inspiração para quem tá aí, talvez é um jornalista e tá pensando, cara, como que eu posso seguir esse caminho? Não aguento mais noticiar a tragédia, sei lá, algo assim. Cara, eu tive um caminho que eu falo que teve eu não sei se eu vou chamar de sorte, ou era pra ser, né, pra quem acredita em destino, porque eu, no meu primeiro período da faculdade, eu tive uma matéria chamada Introdução ao Jornalismo, né? Ciclo básico. E o meu professor era o editor do Eco. E aí eu fiz a minha matéria primeiro período. Tava mais preocupada com chopada do que com todo respeito, é verdade. Eu entendo. E tava ali. Só que eu tenho um perfil meio nerd, eu era uma boa aluna, pelo menos gosto de acreditar nisso e tal. E aí a gente tinha os textos e tal da aula, e de alguma forma chamei a atenção ali do professor Eduardo Pegurier, que era o editor-chefe do Eco. E aí ele, no final do período, virou pra mim e falou assim, eu gostei aí dos seus textos e tal, achei que você escreve bem, a gente tá abrindo uma vaga de estágio no Eco. Você não tá afim, não? E eu falei, caraca, primeiro período, uma chance, acabei de terminar o primeiro período, uma chance de estágio, vambora. Pensava em jornalismo ambiental naquela época? Não. Por quê? Porque não era uma possibilidade de mercado realista. Eu sempre gostei de natureza, eu sempre fiz trilha, sempre tive presente nesse universo e tive amor e respeito por ele. Mas eu não considerava isso como uma opção de carreira. E aí ele falou, vamos fazer estágio? Eu falei, vambora. E aí fiz um ano de estágio, aí saí, enfim, fui fazer intercâmbio, não sei o quê, e nunca desfiz esse vínculo. Conseguiu sair ali. Fiz uns freela e tal, e voltei, no meu último ano da faculdade, eu voltei pro Eco, né, mais uma vez como estagiária, fiz mais um ano de estágio, mas aí já com mais maturidade de, né, final da faculdade, já tinha mais experiência, né, no próprio fazer jornalístico. E aí, chegou o final do ano, né, desse meu segundo ano de estágio, e aí eles falaram, vambora, entra na equipe. E entrei. E aí,
foi pra mim, assim, um achado, porque pra mim era isso. Eu não via isso como opção de mercado lá no começo, quando eu quis fazer jornalismo, eu não falei, quero fazer jornalismo ambiental. Só que na hora que eu percebi essa oportunidade, eu falei, cara, é a chance de falar de uma coisa que eu amo, sabe? E me aprofundar, e tô tendo aqui, e fui embora. Hoje, isso foi em 2000 bom, eu entrei a primeira vez em 2012, ou seja, já são 10 anos aí. Mudou muita coisa no mercado de jornalismo voltado para cobertura ambiental. Hoje em dia, alguém que quer trabalhar com a área ambiental tem um mercado muito mais aberto para isso, até na grande mídia. Quem não tiver, então, o professor Eduardo e não tiver essa sorte, né? Exatamente. Hoje, então, já tem mais opções, Já né? tem mais opção. Eu não vou dizer que é fácil, porque ainda se você comparar, assim, nas redações de grande mídia, por exemplo, é um quadradinho, né? Mas daqui a pouco é cada vez mais uma necessidade de falar sobre, né? Então, acho que por isso que também tá crescendo junto com... Exatamente. Você vê, assim, né, esse... Eu vou chamar de último governo, porque já acabou, graças aos meus deuses. Ele foi, assim, ele foi tão... um desmonte tão grande da área ambiental... que por esse aspecto também ele trouxe uma visibilidade da mídia para a cobertura ambiental que nunca teve. Então, assim, do ponto de vista político, nunca houve tanta cobertura de meio ambiente como houve nesses últimos 4 anos. Amazônia, desmatamento. Amazônia, desmatamento. Poxa, quem não viu, né, a coisa do Salles falando vou passar a boiada... Eu acho que nunca a população soube tanto o nome de um ministro do meio ambiente. Sim, verdade. Né? Porque isso, assim, foi um péssimo governo do ponto de vista ambiental. Eu tenho, enfim, não tenho o menor problema de falar isso. Não é uma opinião, é um fato. Mas que trouxe esse lado positivo de fez muita gente cobrir esse assunto, porque o negócio, cada hora, era uma coisa nova, assim, e um desastre novo, enfim, então, eu espero agora, né, assim, que essa atenção permaneça. Sim. Né? Que a mídia continue falando sobre isso. Que a mídia continue falando sobre isso. Então, ou seja, desde lá de 2012 para cá, você entende que, pô, agora existem mais oportunidades para um jornalista que trabalha com o meio ambiente, né, e fazendo essa parte. A própria redação do Eco cresceu, é um reflexo disso também. É que eu vejo que, assim, tem seção de esporte, né, tem seção de economia, tem seção de TV e afins, entretenimento, mas não tem muitas seções do meio ambiente, né, então acho que acaba que naturalmente, né, são canais especializados, mais especializados realmente no meio ambiente. Parece que essas notícias estão migrando cada vez mais para as grandes mídias, né, os grandes canais, né. E uma coisa bacana também é ter o chip da pauta mesmo, porque o meio ambiente é um assunto transversal. Tá na economia, tá na sociedade, tá no turismo, tá? Então, assim, então você consegue também, se você tem um jornalista que cobre economia, mas que de alguma forma ele foi sensibilizado, e essas gerações estão vindo cada vez com isso mais entranhado, né? De pensar que ninguém é contra a proteção do meio ambiente, eu acho, né? Assim, por favor, você que tá assistindo, tem certeza que... o que assim, eu acho que às vezes falta as pessoas entenderem um pouco o que representa, ter um senso crítico maior de o que elas podem fazer, ou o que as coisas significam, né? Assim, né? Qual o impacto, né, de cada coisa, que às vezes é até falta de educação, né, em termos de educação ambiental mesmo, saber quanto tempo o material leva para se degradar naturalmente na natureza. Parece que essas informações não estão tão, né, disponíveis ou não são tão debatidas. Né? Ou então aquela coisa do o custo, né? Você olhar pra isso e você só vê o custo de compra, você não entender que isso aqui produziu, que você gastou água, que você gastou... Então, todas essas percepções críticas, né? Acho que as pessoas não têm tanto. Mas se você perguntar pra uma pessoa... inclusive, tem pesquisas que dizem isso. Você acha importante preservar a Amazônia? Acho que 98% dos brasileiros, na pesquisa que agora eu não vou saber citar a fonte, responderam que sim. Porque é um consenso, né? Tem que proteger a natureza e tal, tem que proteger... Sim. Só que aí na prática, né? Aí você entra, por exemplo, legal, você acha importante preservar a Amazônia. Você come carne? Como? Sim. De onde vem sua carne? Não sei, compro no mercado. Cara, o desmatamento, né? O maior vetor de desmatamento da Amazônia é a pecuária. E aí? Sabe? Vamos ter esse senso crítico. Não tô falando pra ninguém parar de... Não tô falando fazendo... Meu Deus, vai todo mundo virar vegetariano. Mas ter esse senso crítico do que as coisas significam, as pessoas têm menos. As pessoas têm a bandeira. Claro, proteger o meio ambiente. Aí, esse papel também é o papel do jornalismo ambiental. Legal. É você trazer esse conteúdo pra além do... Não, vamos proteger a natureza. O que isso significa na vida? O que isso realmente, sabe? O contexto que a gente vive. Sim. E tal. Então,
É um pouco por aí, eu me perdi. Legal. Agora, qual era a pergunta que você fez? Mas Legal, Duda, não, já respondemos. E acho que assim, como jornalista até ambiental, né, que seja um jornalista, ele cobre muita matéria, né, muita notícia, muita informação, e eu acho que assim, a gente gosta sempre de saber histórias por trás disso, então assim, teve alguma matéria que foi boa, assim, vamos primeiro falar de coisa boa, né? Boa. Que te chamou muita atenção, assim, nesses últimos anos que você cobriu, ou nesse último ano, ou enfim, alguma notícia que você falou, cara, tô muito feliz de escrever isso realmente fez a diferença, ou tem alguma coisa aí pra você contar pra gente? Cara, tem algumas histórias, mas eu vou contar uma que, na verdade, não foi nem uma história escrita. Foi a websérie da Guanabara. Eu fui roteirista de uma websérie chamada Guanabara, Bahia que Resiste. Cara, a gente tá no Rio de Janeiro, né? Vocês são cariocas, né? Quando a gente pensa Bahia de Guanabara, a gente pensa o quê? Putz, lixão, né? Negócio degradado e tal, não sei o quê. É a minha visão, sempre foi um pouco a minha visão. Ali, né, passando ali pela linha vermelha, né? Pô, aquela quantidade de lixo que tem ali e tal. A gente acaba associando a isso. Né? E aí, foi muito bacana que a gente fez essa websérie olhando justamente para as soluções do território, olhando para esse lado da Bahia que resiste, que ainda, tipo assim, do aspecto natural da Bahia, sabe? Das iniciativas que tem ali, eu não sei se vocês sabem, no fundo da Baía de Guanabara, ali em Guapimirim, a gente tem uma área de proteção ambiental que protege a maior área contínua de manguezal do estado do Rio. Uau. Tá na Baía de Guanabara. E tá lá, sabe? É uma área protegida. Tem o pessoal de cooperativa, o pessoal tradicional que tá lá, que tá fazendo restauração de mangue. Mangue é uma área super importante. O manguezal, né? Mangue é a planta. O manguezal é uma área super importante porque é berçário de peixe. Ele, tipo assim, pra vida marinha, de uma forma geral, é um ambiente super importante. É um ambiente... Rico em nutrientes, né? Riquíssimo em nutrientes. É um ambiente que ele tem um papel também de sumidouro de carbono, ou seja, as árvores ali, elas guardam mais carbono do que árvores de floresta atlântica, por exemplo, de Mata Atlântica. Então, assim, tem... ali é Mata Atlântica também, né? Mas, enfim, de ecossistema. Ecossistema florestal, perdão. E aí, então, assim, você tem... tá no fundo da Baía de Guanabara. Você tem boto cinza aqui ainda, gente. É uma população que talvez esteja fadada a um... Na Baía de Guanabara tem um boto. E como é que foi essa gravação? Você teve que ir lá na Bahia, mergulhou na Bahia? Como é que foi esse esquema? Mergulhar na Bahia, você forçou um pouco a barra, né? Mergulhar na Bahia. Porque assim, ninguém tá dizendo que a Bahia não é poluída. Não é essa parada. Entendi. Mas, assim, inclusive, né, a Baía de Guanabara, ela aí tem você puxou, cara. Calma. A Bahia, ela tem um fluxo, porque ela tem aquela entrada pro mar, né? E cerca de 2/3 da água da Bahia, ela é renovada a cada uns 12 dias, eu acho. Legal. Você renova a água da Bahia. Isso é o que mantém a Bahia viva, né? Porque se ela fosse fechada, ali já tinha realmente nível de poluição e tal. E aí, então ela tem ali uma oxigenação, o próprio manguezal funciona, né? Como um sistema que também ajuda de filtro ali, ajuda também a filtrar a água. Então, o que você perguntou? Se eu mergulhei, eu mergulhei. Mas eu botei meu pé no rio, na Apo Guapimirim. E você foi, então, até Guapimirim para conhecer esse espaço. E Guapimirim é indo ali para Teresópolis, né? Aquele espaço ali, aquela cidade onde tem o Parque Nacional. Mas é pra baixo, na verdade, bem na margem da... Ali, na verdade, acho que é Magé uma referência melhor, que fica logo ali no... Você passou São Gonçalo... cachoeiras. Porque é na parte baixa, né? Não é subindo a serra, ali na parte baixa que tem essa parte de manguezal. E aí foi muito bacana também, porque a gente olhou, inclusive, pro território hidrográfico. Porque quando a gente tá falando de um corpo hídrico, né? A gente tá falando não só do espelho d'água, Baía de Guanabara, mas a gente tá falando dos rios que caem lá. Então, se você tem um rio que entra limpo, por exemplo, é diferente de um rio que já entra poluído na Baía de Guanabara. Né? Então, a gente foi olhando essas coisas dos rios que abastecem a Baía de Guanabara. Iniciativas super bacanas, como, por exemplo, da Régua, em Guapiaçu, que é uma reserva ecológica. Eles fazem um trabalho de restauração florestal incrível. E aí você ajuda a limpar o rio Macacu,
a bacia, e aí essa água vem mais limpa, tem uma hora lá que, enfim, chega, ela começa a poluir antes de chegar na Bahia, mas assim, ela chega muito mais limpa, porque tem esse pessoal restaurando floresta. Seria muito pior, né? Exato, então você vai vendo também, então é muito legal isso, pra mim foi muito legal por ser carioca e olhar pra Baía de Guanabara no meu dia a dia, e ter uma virada de chave de, caramba, isso aqui é natureza, isso aqui tem coisa, isso aqui tem soluções sendo articuladas. Ainda dá pra salvar. Entendeu? Mas dá mesmo? Vai dar pra gente mergulhar lá algum dia? Cara, assim, se as coisas forem feitas do jeito que tem que ser feitas, dá. Quando eu digo isso porque se você parasse de jogar esgoto na Baía de Guanabara hoje, ela ficaria limpa dentro de algum tempo. Se você parasse de jogar esgoto hoje. O problema é que a gente não parou de jogar esgoto. A gente precisa, então, de estações de tratamento de esgoto funcionando, sem saídas clandestinas, sem nada, e parar de jogar esgoto. Interceptar o lixo antes dele chegar lá, né? Porque não adianta querer tirar o lixo depois que ele tá lá dentro. É muito pior nessa solução. Não, e o lixo físico é ruim, mas o lixo físico é menos pior do que o esgoto. Entendi. Assim, se você parar de botar esgoto, e você vai ter o lixo físico, de repente, ali, né, você consegue tirar o lixo físico, né? Enfim, ele não é o pior dos cenários. O esgoto é o pior. Então, se você parar com o esgoto e tal, não sei o quê, você já consegue dar uma outra vida pra Baía de Guanabara, sabe? Então, assim, isso me deu uma esperança. Eu falei, caraca, sabe? Será que no meu tempo de vida eu vou nadar na Baía de Guanabara, sabe? Eu vou ter essa... Tudo bem, teoricamente eu já nadei, porque eu entrei na água em Paquetá, né? Paquetá ali, eu já entrei na água. A terceira orelha não nasceu. Mas então a gente tá falando que a Baía de Guanabara pode ter uma salvação, mas parece que assim é um desafio grande, né? Sim. E é um desafio que depende da vontade política e poder público. Porque esgoto é uma responsabilidade do governo. Por mais que terceirize, por mais que, né, quem faça seja uma outra empresa, mas é uma responsabilidade do poder público. Sim. Né, em última análise. Então, depende de vontade. Ainda mais na escala de Baía de Guanabara, que você tem a região metropolitana do Rio. Você tem, acho que são 12 milhões de habitantes? Quantos milhões de habitantes? São muitos 12 milhões, mas por aí. Jogando, né, seus dejetos ali. Então, realmente... Eu lembro que na época das Olimpíadas, né, tava dentro do plano de sustentabilidade realizar a limpeza, e teve todo um auê, assim, cara, realmente, vão limpar a Baía de Guanabara. A lagoa ali da Barra. Era só isso, era só ter umas Olimpíadas que a gente ia conseguir. Enfim, parece que naquela época eu lembro que foram instaladas ecobarreiras e uma série de soluções, mas parece que foi algo muito pontual, né? Sim. Você conseguiu, você foi antes ou depois disso lá? Você chegou a ver se isso permanece ou se foi algo pontual mesmo? Ali realmente, para as Olimpíadas foi uma coisa justamente de barrar o lixo físico, porque como eles queriam realizar aquelas provas de canoagem, caiaque, então eles não podiam ter, imagina, você tá ali remando, passa um saco plástico, bate num sofá, assim. Então foi mais uma questão de lixo físico, não foi uma questão de esgoto, assim, do ponto de vista de esgoto, de saneamento, não... Era uma maquiagem, eu acho que mas pra garantir também o funcionamento das provas. Mas assim, querendo ser otimista, né, a concessionária Águas do Rio tem aumentado a capacidade das estações de tratamento que já existem, assim. Eles estão fazendo um trabalho. Então, assim, vamos acreditar, né? Eu sou uma pessoa, tenho 29 anos, então acho que, né, dá pra ver no meu tempo de vida ainda, né? Só é o que a galera queria fazer acontecer, né? Legal. E você vê que, a gente entrevistou aqui, um dos entrevistados foi o Wildon, e o sonho dele é ver todas as águas das praias do Rio limpas. Agora a gente já tá com uma outra missão aqui, que é ver a Baía de Guanabara limpa. Esse sonho é bom, hein? Vamos criando, assim, pensamentos positivos. Vou fazer uma promessa aqui, se ficar limpo, a gente vai tomar banho junto. Vou fazer um papoeco lá dentro da Baía. Exato. Legal. Então a gente falou, assim, da mais incrível. Eu imagino também que deva ter, assim, alguma cobertura que foi chocante pra você, né? Talvez um impacto muito pesado e alguma coisa que, assim, te deixou triste, né, de ver. Eu tenho duas, assim. Uma que eu não cobri em loco, eu cobri conversando com o pesquisador e tal, e que foi chocante pra mim, que foi com relação... Vocês sabem o que é uma arpia? Sei, uma das maiores aves de rapina. Caramba! Isso, a Camila fez exatamente. Ela é a maior ave de rapina do Brasil e considerada a maior águia do mundo. Uma coisa assim. E aí,
a arpia, ela ocorre, né, amplamente no Brasil. Antigamente ocorria mais na Mata Atlântica, hoje em dia não, porque a Mata Atlântica foi muito devastada. Então hoje o maior reduto dela é a Amazônia, no Brasil, né? E aí um pessoal fez um estudo, e ela é maravilhosa. Ela é linda assim. Demais. A pata dela é tipo a grossura de uma pata de urso, assim, ela é uma predadora incrível. E aí ela tava ali no norte do Mato Grosso, que ali é norte de Mato Grosso, que é Arco do Desmatamento ali, né? Aquele pedaço ali. Tinha um pessoal que nunca tinha visto arpia na vida, que tava matando a arpia só por curiosidade, pra ver de perto, pra ver com as mãos. E eles estavam numa taxa de abate de 93 arpias por ano. Caraca. Morrendo. Então, assim, a maioria eram 80... Você tem noção do tamanho do animal, não. É muito lindo, muito lindo. Eram assim, e desses eram, assim, 80... Eu não vou saber o número de cabeça, mas eram uns 80 e poucos, assim, que era por curiosidade. E os outros que eram retaliação, porque, sei lá, ela pegou o porquinho, a galinha, ou pegou um cachorro e tal, porque, enfim, predou, né? E, cara, eu fiquei chocada com isso. Eu falei, cara, que outro universo é esse? O ser humano é capaz de... Ele matando aquele animal fantástico, um animal, assim, ameaçado e tal, pra ver de perto, pra simplesmente tirar uma foto e, sei lá, botar na parede por um tempo, não sei, assim. E eu fiquei muito chocada. Muito egoísta. Foi, assim, uma percepção de o que a raça humana é capaz. Só que aí, ao mesmo tempo, essa história tem um final feliz, pelo menos ali, no norte de Mato Grosso, porque o pesquisador, quando ele viu isso, ele falou, caraca, eu preciso fazer alguma coisa. E ele começou um baita projeto, assim, de conscientização, de turismo, legal. De observação de arpia. Olha. E aí ele conseguiu diminuir essa taxa de abates, assim, pra 3. Uau. Sim, tipo, então no final teve um final feliz. Foi bom. Mas no começo, caraca, eu fiquei chocadíssima com essa história. E a segunda, assim, que também tem um pouco a ver com... essa foi no campo, assim, que também tem um pouco a ver com essa coisa do choque. Eu moro no Rio de Janeiro, né, então... Tenho, né, cidade, pá, a gente fala da Amazônia distante. Primeira vez que eu fui na Amazônia, eu fui no Acre, uma reserva extrativista, que é um tipo de unidade de conservação que tem gente que mora, que a gente chama de comunidade tradicional, né, o pessoal que vive da seringa, né, inclusive o nome da reserva é Chico Mendes, justamente porque Chico Mendes ajudou a criar, ali na região do Acre, onde ele atuava muito. E aí eu tava lá, pô, legal, Amazônia, nossa, vou ver a Amazônia, primeira vez e tal, e vou fazer... E aí a gente fez uma caminhada, fez uma travessia. 5 dias de travessia. E aí, pô, bonito. No terceiro dia, se eu não me engano, a gente passou por uma área desmatada. Ah, dói. E que tinha tipo assim, tinha passado fogo, assim, porque eles, como é que eles fazem? Eles desmatam primeiro pra tirar as maiores árvores e tal, e depois passam fogo. Queima. Pra botar capim pra pasto e botar boi. Inclusive, legal, porque lá não pode, por ser uma área protegida. E aí eu lembro que eu entrei, assim, a gente saiu da floresta, eu entrei naquilo e eu comecei a chorar, maior assim. Que campo de futebol, assim. Muito, muito. E aí você olhava no horizonte, assim, você já via uns boizinhos, que é aqueles boi Nelore, que são aqueles branquinhos com corcunda, que é justamente boi de corte e tal. E eu olhei, eu falei, caramba, sabe? É assim o desmatamento da Amazônia, é assim que a maior floresta tropical do mundo tá indo pro chão pra virar pasto, sabe? E aí foi muito chocante, assim, né? E como ali era uma área de comunidade tradicional, conversei inclusive com o senhor que lutou ao lado de Chico Mendes e tal, então, ouvindo todas as histórias de luta dos povos da floresta mais ainda. E vendo aquilo, nossa, assim, foi bem impactante, assim, né? Que a gente vê muito, né, no noticiário, né? Queimaram um campo de futebol, etc. Mas ver realmente com próprios olhos, eu imagino que deva ser um impacto muito maior, né? E não dá pra explicar, assim, você tá na floresta, a imensidão daquilo. Você entra no deserto. É muito triste. Isso porque é uma pequena parte, né? Porque acho que por ano são desmatados mais de, não sei o dado direito, mais mil no último, campos. Muito mais? Muito mais de 1.000 por dia, aliás. Alguma coisa no assim. Último ano, no último ano do que a gente chama de calendário do desmatamento, que é de agosto a julho, foram 13 mil quilômetros quadrados. É muita coisa. É muita coisa. Chocante. É muita coisa. Legal, cara. E parece que assim, legal não, né? Assustador, na verdade. Mas é interessante, né, a gente entender que o jornalista ambiental, ele de fato tá perto, ele parece que tem que estar perto do que tá acontecendo. Né? E aí, pô, acaba sendo, né, mais impactado por essa notícia, até com o intuito de passá-la para frente. E aí uma dúvida que eu tenho aqui,
A jornalista ambiental, como é que é esse dia a dia? Você, eu imagino assim, você passa alguns dias acampando, né? Como é que é nesses objetivos, na floresta, você vai lá para a Amazônia, enfim, você tem realmente essa proximidade maior com a natureza, que eu imagino que deva ser um ponto muito positivo dessa carreira, né? Sim. Óbvio, depende muito, primeiro, de recursos, né? Porque nem sempre a gente consegue estar indo a campo, porque é caro viajar e tem estruturas e tal. Então depende, não é? Gostaria de ir mais do que eu vou, assim, mas de fato faz parte do dia a dia de alguns jornalistas mais. O meu eu até agradeço, que eu sou bastante, como eu cubro menos política e eu cubro mais unidade de conservação, divulgação científica de fauna, flora, pesquisas que estão acontecendo, eu vou muito pro campo, né? Então isso é ótimo, eu adoro. Aí depende muito, às vezes você vai, já aconteceu de ir pra campo, e inclusive até me perder no mato junto com o gestor, já teve de tudo já aconteceu. De ficar acampado, já aconteceu de dormir em casa de pessoa, já aconteceu de ficar em hotel, assim, hotel maneirinho e tal. Então tem de tudo, né? Mas de fato, pelo menos na minha experiência, e é isso, cada jornalista, de acordo com também o que ele cobrir mais dentro da área ambiental, vai poder ter uma rotina diferente. Na minha, faz muita parte essa coisa do campo. E uma coisa legal de destacar que eu acho é a importância assim, de cada vez mais a gente ter jornalistas locais na Amazônia. E não só na Amazônia, na verdade, em todo o Brasil, né? Porque assim, eu moro no Rio de Janeiro, tenho maior alegria de poder viajar pra Amazônia, pros estados, né, do Centro-Oeste, pro Nordeste, pra fazer as minhas matérias. Mas mais importante do que isso é ter esses jornalistas lá, esses jornalistas ambientais lá, sabe? Então a gente tem uma iniciativa, por exemplo, Amazônia Real, que é uma iniciativa de jornalismo ambiental independente, com repórteres que estão na região norte ali, na região da Amazônia Legal. Então, essas iniciativas são super importantes, porque, né, primeiro, para aumentar essa cobertura, se ficar dependendo dos repórteres daqui, de terem grana para viajar. Pra lá. E é um território tão extenso também, né? E segundo, porque eles vão trazer uma visão que eu não tenho daqui. Eles vão trazer a visão de quem tá no território. Isso é muito importante. A gente não pode querer colonizar o jornalismo ambiental nessa cobertura, sabe? A gente tem que ter essas pessoas de lá cobrindo isso, sabe? Isso é muito importante. São mais atentas, provavelmente, a qualquer, né, nuance ou qualquer mudança que venha ocorrer ali. Como ele já estava ali, ele já viu, isso aqui não estava desmatado não, cara. Ocorreu alguma coisa. E, gente, a Duda, né, além de ser jornalista ambiental, ela também é assessora de comunicação do Mico Leão Dourado, né? E acho que é legal, vamos entrar nesse assunto, que eu acho que é uma pauta que a gente precisa tocar, assim. Duda, talvez eu, né, não seja um pouco, né, não sou a pessoa, né, tão certa para falar sobre o assunto, mas acho que a gente, de uns anos para cá, escutava falar muito em Mico Leão Dourado, Brasil. Tá na notinha de 20 tá na reais. nota de 20 reais. Mas hoje a gente não escuta tanto falar, sabe, no Mico Leão Dourado. Como que é isso? Ele já se recuperou? Ele não tá mais em extinção? Como é que tá? Enfim, muitas dúvidas, mas eu acho que é isso, seja abrindo aqui pra você. Sim. Bom, então, com relação ao Mico Leão Dourado, eu acho que o Mico Leão Dourado foi o primeiro caso de sucesso, assim, de comunicação e de esforço de conservação mesmo do Brasil. Inclusive, é reconhecido mundialmente. Por quê? A espécie, na década de 70, estimava que você tinha aí menos de 200 animais da natureza. E eu tô falando de um animal pequenininho, levinho, assim, que ele ocorre só na Mata Atlântica, de Baixada, do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, importante dizer isso. O Mico Leão Dourado, na natureza, ele só existe aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, ele é super restrito, né? Sim. E aí ele foi super reduzido, porque desmatamento, acabou com a floresta, acabou com a casa do mico. A floresta que você diz foi a Mata Atlântica sendo... Exatamente. Então, só pelo desmatamento, só não, né? Mas assim, pelo desmatamento, o mico foi entrando em extinção. E aí junto com isso veio o tráfico. Por quê? Um animal laranja daqueles lá, bonitão... Então, cara, você tem quadros europeus desde o século XVI, XVII, que tem a nobreza europeia e um mico-leão. Por quê? Porque eles levavam pra Europa, né? Ele olhava, meu Deus, porque tinha mico-leão na cidade do Rio de Janeiro. Tem os relatos de Darwin falando, viu um macaquinho dourado, tem um relato, o primeiro relato de mico-leão dourado é de Antônio Pigafetta, que era o cara que documentou, um dos caras que documentou a expedição do Fernão de Magalhães, né? Que circunnavegou o planeta lá em
esse relato é de 1516, assim, né? E ele falando, chegamos aqui na cidade, tinha um macaco que parecia um leão. E levamos... não tá escrito isso, mas deve ter levado. Levamos o barco de volta pra Europa. Rainha. Deve ter levado, né? Enfim, não duvido. E aí, então, assim, e aí tem essa questão do tráfico, que foi uma grande ameaça também. O mico-leão-dourado, e quanto mais em extinção ele foi entrando, ou seja, mais raro ele foi ficando, maior aumentou o valor dele de mercado. Então, a Associação Mico-Leão-Dourado, ela, antes de se institucionalizar como uma associação, que foi em 1992, ou seja, completou 30 anos esse ano, então já é uma história bem longa, antes disso, já existia começou uma iniciativa ali mais informal de salvar a espécie, quando eles descobriram, caramba, só tem 200, essa espécie vai desaparecer. E aí, nomes que, infelizmente, o Brasil conhece pouco, mas que deveriam conhecer mais, porque são heróis, assim, tipo Adelmar Coimbra Filho, Alceu Magnanini, um pessoal, assim, se juntou, vamos salvar essa espécie. E aí, o que eles fizeram? Tinha muito mico, por causa do tráfico, tinha muito mico em zoológico, pelo mundo. Porque ele tava no zoológico do Rio tinha... e no zoológico tem até hoje, no zoológico do Rio, no Bioparque, tem lá. Mas ele tava pelo mundo, porque é isso, traficou e os zoológicos pegavam. Antigamente tinha aquela noção de zoológico como coleção e exibição de animais silvestres, exóticos e tal, não sei o quê. Então, assim, então você tinha... então, eles fizeram um baita esforço, primeiro, para garantir que existissem áreas que fossem permanecer floresta. Ou seja, vamos criar áreas protegidas. E aí eles criaram Reserva Biológica Poço das Antas, na década de 80, criaram Reserva Biológica da União, são ali na região de Silva Jardim e Casimiro, que são onde estão, ainda hoje, as maiores populações de mico-leão-dourado. Ainda no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Entendi, porque não pode sair daqui, porque aqui é o habitat natural dele, aqui né? É o habitat. Não dá pra fazer uma reserva dessa em algum outro local, né? Não. Assim, quando a gente tem na biologia, né, a área nativa dessa espécie, é aquela área ali onde ela pertence. Se você tira ela dali e solta em outro lugar, aquela espécie vira uma exótica em outro ambiente. Ou seja, ela pode ser até um problema. Pode ser até uma praga, né? Exatamente. Inclusive, a gente tem uma história... É porque eu não vou contar questões que eu vou me alongar pra caramba. Eu não sei quanto tempo eu já tô falando. Mas, inclusive, tem uma história parecida aqui com o mico-leão da cara dourada. Porque existem 4 espécies de mico-leão dourado. Olha aí, cara. Isso aí é novidade. Desculpa, eu falei errado. 4 espécies de mico-leão. Tá. Né? O dourado, o cara dourada, o mico-leão preto e o mico-leão da cara preta. São 4 espécies. Então cada tem mico-leão que nem é dourado, então. Tem mico-leão que nem é dourado. Mico-leão dourado preto. Não dourado. Não dourado, mico-leão preto, exatamente. E não aqui no Rio, né? O mico-leão preto é São Paulo, o mico-leão da cara preta é entre São Paulo e Paraná, e o mico-leão da cara dourada é na Bahia. Tinha no oeste de Minas Gerais, mas já foi aparentemente extinto por lá. E aí, mas enfim, divergir aqui do assunto pra... Então eles fizeram um baita esforço pra combater o tráfico. Lá, começou na década de 80 e tal, criaram áreas protegidas e um baita esforço de combater tráfico. Então, de conscientização das pessoas olha, não compra um mico, essa espécie vai desaparecer, tá criticamente ameaçada. Não compre e tal. E um esforço com os zoológicos também, para os zoológicos não comprarem mais mico-leão dourado. E aí, esse esforço deu super certo, conseguiram começar a recuperar a população e junto com isso eles fizeram a reintrodução de animais de zoológico na natureza. Ou seja, eles deram um reforço populacional ali, pegando bichos de cativeiro, faz aquela quarentena e tal, tem todo um procedimento. Monitora e tal. E aí, foi soltando em áreas onde ainda tinha floresta, áreas saudáveis e tal. E hoje, a estimativa de população é de 2.500 animais. Então, o animal, o mico-leão dourado, ele ainda é considerado ameaçado. Ele é considerado na categoria que a gente chama em perigo, que é assim, tem criticamente ameaçado, é o que tá pior. Aí depois vem em perigo, vulnerável e quase ameaçado. Então ele já melhorou um pouquinho, né? Já melhorou um pouquinho. Só que a situação, é importante ressaltar isso, a situação não está resolvida. Né? Essa população de 2.500, ela é uma queda do que a gente tinha em 2016, ali, no começo de 2016. Que a gente chegou na população de 3.700 micos na natureza. E aí veio febre amarela, um surto. E o mico é super sensível a essa doença, assim. Então, matou 1/3 da população. E aí... Então não foi nem culpa do ser humano, essa. Não foi culpa do ser humano, Ou não diretamente, talvez. Não diretamente, podemos dizer, porque, né, como é que o vetor da febre amarela chegou, espalha, né? Provavelmente a culpa é nossa. Se procurar direitinho... Sempre é nossa. Se organizar direitinho, tô brincando. Entendi. Se for procurar...
né? A possivelmente. gente pode ter alguma influência nisso. Mas não foi uma causa direta, como é tráfico, né? Ou seja, a questão da consciência já, né, teve efeito, e aí foi um outro tipo de problema. E aí, você falou essa coisa... E aí, assim, só pra fechar essa história, na verdade, primeiro... E aí, a associação começou um esforço super incrível e pioneiro de vacinar animais silvestres contra a febre amarela. Isso é um esforço pioneiríssimo, assim, no mundo. Porque não é comum você costuma vacinar animais em cativeiro, que tá ali, é fácil e tal. Só que a situação foi tão emergencial, mostrou pra gente a vulnerabilidade tão grande dessa população, a gente falou, cara, precisamos agir. E aí eu não entendo nada de desenvolvimento de vacina. E aí uma parceria com a Fiocruz, com o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, desenvolveram uma vacina, que é uma, assim, já tinha a vacina humana, com base na vacina humana, um pouco reduzida e tal. E aí, que funciona, né, imuniza os micos contra a febre amarela. Então a gente já vacinou mais de 300 micos já. E então aí, foi muito pior, né, fazendo aqui, né, uma comparação, foi muito pior a febre amarela, esse surto, do que a própria Covid pra gente, né, porque pelo visto dizimou 1/3 da população. Então, em termos de escala, né? Em termos de escala, nesse sentido, né, é interessante, e a gente vê assim que realmente esse trabalho vem sendo feito. A gente vai muito pro norte do estado, e a gente pega a BR ali. Você já viu um viaduto vegetado? Já viu muito, interessante, cara. Isso é legal você falar um pouquinho sobre. A gente passa na estrada, tem meio que uma pontezinha para eles passar. Você explica melhor aqui pro pessoal, porque eu não vou saber explicar. Não, bom, então, a gente... Além do desafio da febre amarela, que foi uma coisa que surgiu, assim, ninguém tava esperando um surto, assim, veio esse baque e foi terrível. Um desafio, que é o desafio corrente, uma ameaça pro mico, é a fragmentação das florestas. Ou seja, você tem uma floresta aqui, essa só pro pessoal de casa, quem estiver só ouvindo não vai ver que eu tô fazendo um gesto aqui na mesa. Tem uma floresta aqui, você tem uma floresta aqui, mas no meio você tem uma cidade, uma rodovia. Os micos não vão passar. E aí? Aí você vai ter uma população que fica aqui que ela vai estar fadada a reproduzir com parente. E aí é um fenômeno que a gente chama na biologia, pra falar um palavrão aqui, endogamia, que é essa reprodução com parente. Isso vai fazendo o quê? Vai fazendo o empobrecimento da genética da espécie. Vão ficando mais suscetíveis à doença e tal. Que nem até quando o pessoal fala, não pode casar com primo, porque dá doença. Lembra? Tem essa ditado popular aqui. Entendi. Tem um base na realidade, né? A questão genética. E aí, então, quando eles duplicaram a BR-101, que é essa rodovia que leva pra Macaé, né, que leva pro norte do estado, eles pegaram uma faixa que já era meio que intransponível, porque o mico não costuma descer pro chão, e duplicaram. Então, ficou uma barreira realmente impossível pro mico-leão dourado. E aí a gente... E ali os carros passam a toda, né? Então, pô, caminhão, carreta, ali tem um monte de coisa, né? E aí o pessoal... e aí a Associação Mico-Leão Dourado, na verdade, antes até, né? Foi na etapa de licenciamento ambiental, ou seja, quando você vai fazer um empreendimento desse, que tem possível impacto ambiental, o cara faz umas exigências, pra você não ter tanto impacto, tem que fazer isso, aquilo, né? E aí as passagens de fauna foram colocadas, você tem que fazer passagem de fauna. E aí a associação brigou, porque, enfim, foi uma briga mesmo jurídica que se arrastou por um tempo, a concessionária realmente fazer, mas aí a gente conseguiu fazer. E aí, além daquele viaduto vegetado, que é uma estrutura que passa de concreto, que passa... essa é a passagem da fauna, né? É uma passagem de fauna, Como exatamente. é que então explica pra gente, pra quem não entende esse termo, o que é uma passagem de fauna? Então, uma passagem de fauna é justamente uma forma de conectar dois fragmentos de floresta, nesse caso, né? Numa estrutura que seja segura para os animais. Ou seja, não dá pra eu fazer uma cordinha de barbante pra ele passar de e lado dizer que ele vai passar. Não, tem que ser um negócio realmente que garanta a travessia segura. Então, além do viaduto vegetado, a gente tem túneis, né, subterrâneos. Tem, não sei se vocês já repararam, tem umas outras passarelas que são menores, são meio que de aço, assim, metal. Que também é pra fauna. Também é pra fauna. Mas interessante, e ele entende o mico, ele fala assim, pô, pessoal, não vou atravessar aqui a highway, não, eu vou pegar a ponte aqui. É o legal que ela tava falando, que o mico, ele fica meio que no alto da árvore, né, então ele não vai pro chão, né. Ele evita ao máximo, porque ele fica exposto a predadores. Predador, né? Então, naturalmente, ele chega ali, entendeu? Porque que a passagem, ela fica em cima, Ele né? já anda no alto, então já tá tem uma se fizer uma passagem ali. Mas tem uma coisa meio intuitiva mesmo, assim. Tanto que o pessoal faz, em algumas passagens dessa, eles fazem o que a gente chama de como se fosse uma cerca indutiva. Que é justamente assim, o bicho, ele prefere andar pela floresta, por quê? Pelo menos os bichos de floresta, né? Protegido de predador e tal. Quando ele tá no descampado, o mico, por exemplo, pode vir uma ave de rapina e tem ele.
pegar, né? Então ele prefere a floresta. Então se ele vai seguindo a floresta. Se aqui tem a floresta, aqui tem um pasto, aqui tem um negócio, ele vai continuar na floresta. Aí, em alguns casos, eles usam as cercas, né? Que é para os animais, principalmente para os animais terrestres, né? Aí, para induzir. E aí eles induzem o animal, tanto pela vegetação quanto até por essas estruturas, a seguir aquele caminho para ir pro túnel, para ir pro viaduto, para ir para essas passarelas que a gente chama de copa a copa, porque vai de uma copa para outra copa da árvore. Enfim, tem várias estruturas. E é super legal. A gente, no viaduto, o plantio terminou no ano passado, assim, né? Então ainda é meio arbusto, não tá ainda, não tem uma árvore, assim, uma coisa que pro mico ainda seja já interessante para ele passar. Então, mas outros animais que não são exigentes nesse sentido, como o cachorro do mato, tatu, tamanduá, já estão passando. Já passam. Que dá pra ver que legal. tem uma vegetação na ponte, né? Na passarela. E é muito legal de ver. Nem ponte, nem passarela. Não. Viaduto vegetado, vegetado. Não, gente, então assim, só explicando assim de uma forma fácil. A gente, quando quer atravessar a rua, a gente aperta ali, né, o botão, os carros param, a gente passa. Travassa na faixa. O mico não consegue, né? Vai pedir para os carros pararem para atravessar. Então, uma forma segura é só através dessas passarelas. Então, se vocês estiverem passando aí na BR-101 e tal, repara que tem sempre uma estruturazinha que tem até uns... Tipo aqueles negocinhos de pegar assim. Como se fosse de arborismo, né? De Aquelas arborismo, escadinhas. Enfim, super legal, acho. Sim. Acho que, inclusive, deve ter reduzido bastante o número de atropelamentos, enfim, não sei. E é legal porque não é só pro mico, toda a fauna se beneficia, toda né? a fauna, E isso é o que a gente chama de espécie bandeira. Ou seja, você pega uma espécie que é super carismática, como o mico-leão dourado, uma espécie ameaçada, e aí você consegue ter força política pra fazer uma estrutura dessa, que não é assim, não é uma coisa que a concessionária queria fazer, de bom grado e tal. Infelizmente não é essa mentalidade. Custoso. E aí você beneficia toda a fauna. Legal. Porque todos eles vão preferir passar ali, tem segurança e tal. Vira uma exigência, né? Já num ponto de vista ambiental. Deveria ser mais, né? Mas aos pouquinho. Legal. E assim, eu fico imaginando também de fazer como é feito esse controle, né? Não sei se você tem essa informação, mas assim, populacional. E eu fiquei imaginando até, você me falou, cara, a gente entrou, né, e começou a vacinar os micos dentro das reservas. Então, assim, é uma equipe que vai lá fisicamente, não sei se você já viu isso acontecendo, e identificaram os 3 mil ou 2 mil macacos e esses micos. Então, a Associação Mico-Leão Dourado, ela já faz o monitoramento dos micos há bastante tempo. E aí a gente tem umas técnicas de monitoramento que são, primeiro, radicolar de algumas populações, né? Então, é um radicolar com GPS. Então, algumas populações a gente bota no casal alfa, né? Que a gente chama, que é o casal que fica no território, né? E aí, com eles vão estar os filhotes e tal. Então, achou um ali, achou o grupo, né? E a gente tem um sistema de tatuagem, né? Tem tanto uma tatuagem de... como é que eu vou dizer? Que é uma tira preta, que aí, enfim, codifica tanto uma tatuagem mesmo de número, assim, de tal, que faz no animal. Captura, faz o animal anestesiado e tal, não sei o quê. E faz. E aí, dessa forma, a gente consegue, com essas tatuagens pretas, assim, na cauda, no dorso e tal, você consegue identificar visualmente os indivíduos. E aí, como eles já acompanham tudo, eles já sabem, não, esse é o grupo, aquele é o fulano, beltrano, tal, não tem nome, né? Mas enfim, o 02, o 03, enfim. E aí a gente, a partir disso, assim, você entende também os grupos dentro desse monitoramento que você vai vacinar. E aí você bota armadilha, captura, faz, vacina, aí bota, o 02 foi vacinado, o 03 foi vacinado, blá, blá, solta de novo, obviamente. E aí você entende que esse grupo foi vacinado. Para fazer o cálculo populacional, é um pouco diferente. A gente faz um censo. Esse censo não tem captura. Esse censo só vai nos lugares, né? A gente tem o habitat, né? A área que o mico vive mapeada. E aí a gente faz os quadrantes. Né? Que é pegar todo esse território e dividir em quadradinhos pequenos. Aí vai lá no quadradinho. E o mico é um animal territorialista, ou seja, ele vive ali numa área de, vamos supor, uns 60 hectares, 50 hectares, e aquela é a área daquele grupo. Se vier outro grupo, ele treta, ele briga. Ele fica faz uma vocalização e vai pra cima. É igual os gatos lá de casa. Assim. Enfim, então isso ajuda também, porque aí você vai naquele quadrado, tem esse grupo aqui e tal. E aí você vai contando. E aí faz um censo e tal, e aí a parte
super técnica dessa contagem, eu não vou saber te dizer não, porque aí são os biólogos da associação. Mas aí vai nesse esquema e faz ali o cálculo da população naquele território, né? Então, que hoje é de 2.500. Pô, muito interessante a gente entender um pouco melhor sobre o mico-leão dourado. Pelo visto, a gente teve avanço, né? Mas ainda existe uma preocupação. Dá para entender também que, pô, eles estão até chipados, estão com GPS on, né? Então, parece que até a tecnologia provavelmente auxiliou a gente nisso. Mas e aí, a gente hoje ainda tem que manter essa preocupação? Você vê, assim, que o problema já foi solucionado, assim, essas reservas já garantem a reprodução, ou ainda é algo que a gente tem que se preocupar? Não, é boa essa pergunta, porque aí eu traz um aspecto super importante do objetivo da Associação Mico-Leão Dourado, que a gente diz que para ter o mico-leão, de acordo com cálculos científicos e tal, de modelagem e tudo mais, que para ter meio que a população a salvo da extinção, a gente precisa ter uma população de mais de 2.000 micos, o que a gente já tem, num ambiente de florestas de 25 mil hectares conectados. E a gente não tem isso. E aí entra a importância e o desafio da fragmentação, né? E o desmatamento vai aumentando, né? Ao invés de a preservação ir aumentando. Nessa área, a gente ainda tem um nível de desmatamento baixo comparado com... Porque a Mata Atlântica, historicamente, ela foi toda dizimada, né? Não tem quase nada. Pra você aí de casa que nos escuta, vem uma rápida... Você sabia? A Mata Atlântica, gente, é um bioma que ocorre aí no litoral brasileiro, vai ali, pega a costa, pega o Nordeste, desce até o Sul, né? E pega essa faixa litorânea. E hoje a gente estima aí que tem cerca de 12% que sobrou de cobertura. Ou seja, todo o resto foi pro beleléu com a Esquadra de Cabral. Brincadeira, não foi só a Esquadra de Cabral, mas enfim, a urbanização do Brasil foi pela costa, né? Então, as florestas da costa... Você falar que agora tá preservando é muito mais fácil, né? Porque já dizimou mais de 90%. Exato, quase. então você e olha esse volume deve estar caindo, né? Eu imagino, né? Esses 12% deve estar virando... Tá mais ou menos... Tem uma balança que é relativamente estável, mas isso não é necessariamente bom, porque a gente tá perdendo ainda florestas antigas, florestas velhas, que tem uma complexidade, tem uma riqueza muito maior, e a gente tá com iniciativas de restauração. Ou seja, a gente tá ganhando florestas novas na mesma intensidade que a gente tá perdendo velhas. Então não é exatamente igual, mas em termos de porcentagem, a gente tá mais ou menos estável na cobertura de floresta, mas é isso, não é a mesma coisa, porque uma floresta antiga tem um valor ecológico muito maior do que uma floresta que a gente restaurou de 10 anos e tal. Então, tem essa questão, mas a cobertura tá mais ou menos estabilizada. O que a gente precisa hoje na Mata Atlântica é fazer restauração para conectar. E aí é pra todos os animais. Que é isso que a gente tava falando agora. E que é isso que a Associação Mico-Leão Dourado tem feito, assim. Eu não tô com o número de cabeça aqui do tanto que a gente já restaurou. Mas, assim, a associação já fez muita restauração de floresta ali no território. E, inclusive, a gente... Você vai agora... Mas o jabá da outra firma agora. Boa, manda a gente abriu esse ano o Parque Ecológico Mico-Leão Dourado, que é uma propriedade que a associação comprou. Era tudo... Não, tudo. Era muito pasto. A gente restaurou a floresta, onde tinha esse pasto, e abriu um parque. Então, você tem uma torre de observação, você tem uma exposição ali também, você consegue ver mico. Você vai ter que ir lá. Onde que é? Fica em Silva Jardim, quilômetro 219, na BR-101. Ó. Fica perto do viaduto. Pô, maravilha. Gente, você consegue ver o viaduto, o mirante do viaduto e tal. Pra visitar, você precisa agendar essa visita no site www.micoleão.org.br/oparque. Acessa aí, pessoal. É um turismo ecológico muito bacana para entender um pouco melhor sobre a espécie, né? E curtir um clima agradável, natural, imagina. Sim, e cara, é uma oportunidade muito legal de ver de perto um trabalho de conservação da natureza. Então é um turismo diferenciado, assim. É bem legal. São 30 anos, cara, de trabalho. Uau. Então, vou aproveitar essa deixa, hein? Ou seja, pessoal, aqui a gente já entendeu que as reservas, né, naturais têm uma grande importância para a preservação da espécie. E falando de reserva, né, a gente sabe que você já escreveu livro sobre travessia, imagino que você deva ter feito muitas travessias em reservas naturais também. Queria entender um pouquinho... Como é que foi essa ideia de começar a fazer travessia, né? Como é que você chegou até aí, escrever um livro?
Quais travessias que você fez? Sim. Bom, trilha eu sempre gostei de fazer, né? Mas eu era meio que nem a Camila, a travessia outro patamar e tal. Eu era só nas trilhas ali, curtinha, mais um dia e tal. E aí, só que eu sempre gostei. E aí, como jornalista ambiental, eu tive a oportunidade, eu fui participar de uma oficina de sinalização de trilha e tal, manejo de trilha, no Parque Nacional do Chapada dos Veadeiros. E junto com isso, eles fizeram uma primeira travessia, que ali tem a Travessia das Sete Quedas. É uma travessia super bacana, inclusive, 2 dias ali de caminhada, gostosinho, você vai. Dentro do parque. Dentro do parque, exatamente. E aí, enfim, eu fiz essa primeira travessia, isso foi em 2017. E eu tava ali só pra cobrir aquele evento. E aí o que era o coordenador de uso público do ICMBio na época, ele falou, não, porque essa é a primeira travessia, e a gente vai fazer um calendário especial de travessias, porque são os 10 anos do ICMBio, que é o órgão que cuida das unidades de conservação. Unidade de conservação é um nome difícil pra falar dessas áreas protegidas, que nem parque, reserva biológica, enfim. Perfeito. A nível federal, é o ICMBio. Legal. E eles estavam completando 10 anos. Então eles iam fazer um calendário especial com 10 travessias. E aí eu virei e falei, poxa, mas eu fiz a primeira, né? Posso cobrir? Será que eu não faço as outras, não? Bota A gente na pode mala. fazer um projeto legal de cobertura. Vai ser legal dar essa visibilidade. E assim, essa coisa do jornalismo ambiental, né? Que eu falo que ainda é uma área pequena. Cara, eu era a única jornalista lá. Então eu era a única jornalista olhando pra isso. E aí eu cheguei com uma proposta. Falei, bora fazer? O Eco, aí eu falei com o Eco também, aí o Eco, né, bancou uma parte, o ICMBio bancou outra, a gente fez um projeto e falou, vambora, vamos fazer. E aí acompanhei todas as 10 que viraram 11, inclusive, né? E aí teve essa primeira que foi no... Foi chão, hein? Foram mais de 400 quilômetros. Já foi um desafio físico, eu imagino, grande também. Foi quantos quilômetros? É São Paulo, ao Rio, todo, né? Ao todo foram aí mais de 400. Caramba. Cerca de 400, né? E na montanha, né? Imagino. Muita coisa de sobe e desce. Então, aí eu vou te falar, quais que foram, pra vocês invejarem um pouquinho, tá? Porque foi um período glorioso da minha vida. Inclusive, Travessias 2, podem me chamar, estou à disposição. Foi, enfim, teve essa primeira na Chapada dos Veadeiros, aí depois teve, que não foi montanha, foi nos Lençóis Maranhenses. Nossa. E no Parque Nacional das Lençóis. Na areia. Na areia. Uou, Caminhada maravilhosa. Você começa de madrugada por causa do sol, porque não tem sombra, né? Então você começa de madrugada com as estrelas, aí você vê o nascer do sol, vai caminhando aquelas lagoas maravilhosas e tal. Toma um banho. Toma um banho, segue, chega nas comunidades mais ou menos na hora do almoço, fica na rede, cara, era bom demais. Aquela travessia sensacional. E é um parque nacional, os Lençóis, né, pra quem sabe. Lá é um parque nacional também, não sabia. Lá é um parque nacional. Aí, e todas essas expedições foram organizadas pelo ICMBio, né? Sim. E aí a composição dos grupos variava, né? Às vezes tinha um pessoal do parque que ia, um pessoal maior, assim, um grupo maior. Às vezes eles chamavam gente de fora, mas eu fui em todas. Eu fui a única que tava em todas. E a gente fez a Serra do Cipó, que também é um parque nacional. Ali era montanha, sobe e desce. A gente fez essa na reserva... Do Cipó, foi do Cipó? Serra do Cipó, Pô, lá é em maravilhoso, Minas Gerais, já fui, fantástico demais. Parece até a Chapada dos Veadeiros, assim, né? Assim, enfim. Não, é diferente, porque na Chapada dos Veadeiros você tá numa coisa mais plana. Chapada. Na Serra do Cipó você tem... Porque assim, a vegetação, como é montanha, é uma vegetação... Não é uma vegetação tanto florestal, né? Então ela lembra realmente uma coisa mais... Tipo cerrado, que é o caso da Chapada dos Veadeiros. Mas é diferente, legal, né? Legal. Aí eu fiz essa na Amazônia, foi uma travessia, na reserva extrativista. Que mais? Aí a gente fez de Itatiaia, o Parque Nacional de Itatiaia, Agulhas Parque Negras. Nacional do Serra... Ali, não tá foi outra, foi Serra Negra. Uma travessia que tem lá, que desce ali pro Maromba. Você fez a... Eu fiz, acho que foi Agulhas isso aí Negras. também, fiz o Pico da Bandeira. Petrópolis, Teresópolis. A Serra dos Órgãos, que é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, fiz. Ali também. é legal, né? Já dá pra agendar online, né? Já tem todo um esquema mais preparado. Sim, ali tem uns abrigos fantásticos. Tem os abrigos. Tem água quente. Nossa, é o banho quente mais bem pago da minha vida. Você paga embaixo, né? Eu falei, não, compro. Vale cada gota. Compro esse, tranquilo. Aí você conta os minutos, né? Que é 5 minutos.
Mas muito bom. E aí teve outras mais inusitadas. Por exemplo, eu fiz uma travessia que nem existe hoje no circuito de fato, mas como era uma coisa especial de aniversário, que é a Volta na Ilha, em Fernando de Noronha, que é um parque nacional. Que legal. É um parque nacional também. Então a gente fez a Volta na Ilha, foi fantástico. Ó, no Travessia 2, se precisar, qualquer apoio aqui, a gente é amante da natureza danada. Tá então, porra, por favor. A gente é trilheiro, mas a gente também pode... Como é que é? Travessista? Travesseiro? Fala trilheiro, tá tudo certo. Montanhista, isso. Teve do Parque Nacional da Tijuca também, né? Que... Fechou. Pode pra levar, quem... gente. Aqui também teve no Parque Nacional. Quem não conhece, aqui tem a Trilha Transcarioca, que é uma trilha... Foi a primeira trilha de longo curso, assim, realmente implementada como uma trilha de longo curso dentro dessa lógica, né? De sinalização, de pensar atrativo e tal. Elas são legal. 180 quilômetros. Você fez essa também? A gente fez um pedaço dela nesse calendário, né? E ela começa onde e sai aonde? Assim? Ela começa lá em Guaratiba, né? Ali onde tem aquelas praias selvagens e tal. Você começa por ali e termina no Pão de Açúcar. Entendi. É muito então vai fantástico. vindo ali Grumari. Aí você passa pelo Parque Estadual da Pedra Branca, que é todo aquele maciço florestal ali atrás. Sei. Aí você contorna ele todo assim. E se você olhar no mapa, assim, ou se você chega de avião, você olha, o maciço da Tijuca e da Pedra Branca, eles quase se tocam, assim. Aqui no meio é Grajaú Jacarepaguá, assim. Que maneiro. Aí, verdade, nunca pensei nisso. Aí tem um contorno, assim, que você passa, aí você sobe no Parque da Tijuca, vai parar lá no Parque da Tijuca. Aí tem um trechinho de asfalto que você desce pra contornar a Lagoa Rodrigo de Freitas, você pega pra, tipo, sair do Parque Lage, pega a lagoa e sobe pelo Catacumba, né, do outro lado ali. Sei. Então, assim, inclusive, se vocês quiserem, né, pessoas que querem fazer aí, tem o site da Trilha Transcarioca que tem todas as informações do percurso. Às vezes, a gente mora na cidade do Rio de Janeiro, às vezes tem algum trecho que tá tenso, eles avisam lá e tal, enfim, é a cidade do Rio de Janeiro, não podemos desconsiderar isso. Enfim, então, assim... O que mais? Acho que de travessia, acho que eu falei todas, né? Eu falei... não, e Floresta Nacional de Brasília. Foi a última, foi a 11ª. Que, assim, não é... Assim, foi uma surpresa. Floresta Nacional de Brasília. Geralmente falam muito, né, da Chapada dos Veadeiros. E onde é que fica essa floresta? Fica em Brasília, fica ali mais pra uma... Não fica em Brasília no pedaço central ali do avião, né? Mas fica dentro de Brasília, perto do outro município, que eu esqueci o nome agora. E fica do lado de um parque nacional, inclusive, que é o Parque Nacional de Brasília. E aí a floresta é um outro tipo de unidade de conservação, né? Mas que eles têm... Então você tem árvores exóticas, tipo pinos, eucalipto e tal. Mas você tem ainda uma parte preservada de cerrado. E é muito... Eu acho isso muito bacana, assim. A ideia de você estar trilhando... Tava na capital do Brasil, não fazia nem ideia que tinha travessia pra fazer. E hoje em dia tem uma trilha ainda maior, porque eles fizeram uma junção que pega Parque Nacional... Uau. E dorme Brasília, nessa aí também? Dorme. Uau. Isso foi acampado. Que legal, passa pra galera de Brasília aí, pessoal. Procurem... Tem o... Meu Deus, qual que é o nome da trilha toda? Essa foi a trilha Sucupira, dentro da Flona. E aí eles fizeram... Nossa, agora me deu um branco. A gente deixa aqui depois o nome das 11 trilhas, das 11 travessias. A gente vai deixar aqui nos comentários para quem quiser, né? Enfim, se aventurar. E parece que vale a pena a gente voltar Caminhos só pra falar disso. Caminhos do Planalto Central. Uau! Desculpa. Caminhos do Planalto Central. Agora entendi. Também não é tão trivial lembrar disso. Não. E é muito... E é muito bacana. É uma trilhona, assim, lá pela região de Brasília. É bem legal. E qual foi a predileta? Ai, não me faz essa pergunta em rede nacional. Eu respondo em off depois. Porque eu não posso gerar ciúmes. Eu não posso gerar ciúmes. Não pode escolher um time. Mas beleza. Eu tenho uma favorita. Não, e foram tantas, né, assim, que você já fez e teve, né, o privilégio de poder fazer. Tem alguma que você ainda fala, caraca, essa aqui eu ainda não fiz e eu tenho vontade de fazer? No Brasil, né? Claro, porque fora do Brasil tem milhões. Assim, no Brasil. Cara, mas tem uma realmente que, assim, curiosamente eu não fiz, porque eu sou montanhista há bastante tempo e é uma bem tradicional, que é a Serra Fina. Que pega em Minas Gerais ali, o pessoal diz que tem a fama de ser aí a travessia mais difícil do Brasil. Eu não sei, eu nunca fiz. Isso aí. E assim, é muito legal, até é bom que eu comento que eles estão com um trabalho agora lá que passa a trilha Transmantiqueira, que é outra trilha de longo curso. Que ela é gigantesca, ela sai ali de São Paulo, tipo, perto de Cruzeiro, e vai até Aruoca, assim, ela é gigantesca. E aí... Eles estão fazendo um trabalho de ordenamento, que é a Serra Fina, por exemplo. Quando a gente pensa em trilha, a gente pensa no lado positivo. Vamos lá, vamos caminhar e tal. Sim.
Mas assim, quando pessoas estão indo, as pessoas levam resíduos. Tanto os resíduos de uma embalagem, uma coisa, quanto os resíduos dos dejetos delas. E a Serra Fina, por exemplo, como ela fica? Ela não fica dentro de um parque. Ela fica dentro de uma categoria que a gente chama que é área de proteção ambiental. É uma área de proteção ambiental ali. E aí, essa área de proteção ambiental, ela é muito mais frágil em termos de proteção do que um parque, por exemplo, uma reserva. E aí não tinha muito controle da travessia e tal. Então, o pessoal ia meio, né, vai, acampa a qualquer canto, faz os dejetos. Fogueira, né, às vezes já... Faz os dejetos em qualquer canto. E tinha muita gente. Queima, né? Faz qualquer coisa. E muita gente faz ainda essa travessia. Então, você causava um desornamento, um impacto muito grande. E isso é um negócio legal da gente pensar, porque o turismo pode ser muito maneiro, pode trazer muita coisa boa, mas você tem que fazer ordenado, senão você tá num ambiente super sensível de serra, você pode ter um impacto desastroso, né? E aí eles começaram agora, né, a fazer Quatro Mantiqueiras fizeram esse ano uma sinalização, eles estão ordenando ali, justamente pra evitar, Se controlar, né? Isso na Serra Fina, né? Na Serra Fina. E eu nunca fiz. Tanto que eu até comentei, né? Eu falei, olha, vou fazer essa matéria aí, vamos lá, que eu tenho que fazer essa travessia. Falta essa. Pô, eu tenho um grupo do tem pessoal. muitas outras, mas essa tá no top. Eu tenho um grupo de amigos montanhistas, a gente já planejou essa várias vezes, mas fazer que foi bom nada. Tá vendo? Vambora. Parece que assim, não sei se é verdade, mas falam o seguinte, que essa travessia tem poucos pontos d'água. Então você tem que, assim, se munir eventualmente 2, 3 litros d'água só para você conseguir ir de um ponto A para um ponto B. Sim. Que tenha água corrente e tal. Exato. E aí, enfim, eu acho que isso aí acabou desmotivando um pouco o pessoal, porque a galera ficou meio preocupada. E parece que é longa também, né? São 7 dias. Não, acho que dá. Não, dá pra fazer em menos, menos. Mas o ritmo da Duda deve ser um pouquinho mais Exato, acelerado que o 400 km já. Mas essa coisa da água é verdade. E aí você bota mais peso, então fica mais pesado. Então, de fato, o pessoal diz que é a mais difícil. Acredito que a fama não seja à toa. Não sei se é a mais difícil de verdade, mas assim, a fama não deve ser à toa, deve ser penosa, assim. Falam que é uma serra fina, né? E aí você vai caminhando, né? Por essa serra super estreita e parece que durante dias, né? Numa altura muito, muito grande, né? Uma altitude muito alta. Deve ser muito interessante isso aí, né? Sim, não, os visuais são fantásticos, assim. Justamente, você vai pelo que a gente chama de cumieira da montanha, né? Que é esse pedacinho. No pico. E aí, é um visual lindaço e você tá... E imagina, é um ambiente super frágil, por isso que também entra a importância de você conseguir fazer o negócio direito ali, não fazer de qualquer jeito. Então, pô, muito bom, cara. Bora organizar essa travessia. Vambora, cara, vambora. A gente vai ter que tirar isso do papel. Alô, ICMBio, Eco... E todos nós, Papo Eco, vamos construir isso aí pra você tirar do papel. Pô, ainda tem uma pergunta. Muitas promessas sendo feitas. Cara, tem uma pergunta aqui que a gente conversou e a gente começou a realmente entender e falou, cara, ela deve ter uma preocupação grande, porque assim, levar esses lixos, né, é complicado durante essa travessia. Volta e meia, né, eu mesmo fazendo travessia, você vê que, né, às vezes você tá andando e aí rasga o seu saquinho, ou, pô, você deixa cair tudo e aí você tem que catar o lixo para cima e para baixo. Como são dias, você vai passando dias acumulando lixo, né, até você conseguir depois trazer isso para um lugar que tenha um direcionamento legal. Como é que é esse seu dia a dia, né, na trilha, assim, e esse cuidado que você acha que é importante, talvez, pelo que você já viu? Tinha muito lixo lá, o pessoal tá deixando muito lixo. Tem alguma dica, né, para quem vai fazer travessia e para ter um cuidado maior? Alguma forma de acumular menos lixo, né, pra você não ficar tão pesado? Não sei, às vezes, né, já tem alguma dica aí para dar para... Com relação à questão de presença de lixo, isso varia muito de onde tá a travessia. Por exemplo, eu encontro muito mais lixo fazendo trilhas aqui no Rio do que eu encontro quando eu tô dentro do Parque Nacional mesmo lá e tal, do Parque Nacional da Tijuca, por exemplo. Né? Na parte mais ali preservadinha do meio. Mas quando eu faço, sei lá, uma trilha tipo para praias selvagens, assim, é mais fácil encontrar lixo. Não vou dizer que seja... depende, né? Enfim... do dia, depende da época do ano também, né? Enfim, mas quando tem mais volume de gente passando. Quanto mais gente... Mas e parece que o pessoal naturalmente já se preocupa mais, né? Quem tá fazendo travessia.
Quando você chega num lugar como o Parque Nacional da Tijuca, por exemplo, as pessoas entendem que elas estão entrando numa área um pouquinho diferente. Você tem ali uma presença, uma guarita, uma placa. Minimamente, eu acho que ativa um negocinho da pessoa. Então, normalmente, tem menos lixo. Porque eu acho que, né, a pessoa tem um mínimo de noção ali e tal. Quando você tá falando, por exemplo, a trilha das Praias Selvagens aqui no Rio de Janeiro, você entra como? Você entra meio que não tem nenhuma guarita, não tem nada. Você literalmente começa uma trilha... Você vê uma placa ou outra, mas assim, você segue uma trilha e cai na praia. Então, acho que esse despertar, por mais que você veja umas placas, não jogue lixo, mas é muito mais sutil essa presença de uma área protegida, de uma legislação de proteção, apesar daquilo estar dentro do Parque Estadual da Pedra Branca. Então, é uma área protegida. Falta um pouquinho, né? Só de, talvez, distribuir mais lixeiras ali, ter um portal, né? E avisar isso. Né? Eu nem acho que distribuir lixeira é a solução, porque eu acho que é mais da consciência. Ainda mais ali, que é uma trilha de um ali dia. É difícil. Você guarda o seu lixo e vai e volta. No caso de travessias, assim, eu, pelo menos, eu tenho sempre uma preocupação, por exemplo, né, alimentos. Que alimentos que eu vou levar e exatamente que resíduos que isso vai acarretar. Se eu levo uma barrinha que tem um plásticozinho que fica minúsculo, é uma coisa. Se eu levo um negócio que, sei lá, que seja uma caixinha, uma coisa mais volumosa de espaço, é um lixo mais volumoso. Então, existe essa preocupação de escolher, inclusive escolher coisas que não gerem lixo. Por exemplo, castanhas num saco Ziploc. Fechou ali, o saco pode ser reutilizado durante a própria travessia para alguma coisa, se for o caso. A fruta já vem com a própria embalagem, né? E aliás, isso é uma coisa importante de falar, né? Tipo, por exemplo, banana. O pessoal, joga casca. Maçã, joga... E aí eu sempre bato nessa tecla, falo, a banana é natural da onde? Não é do Brasil, apesar dela ser muito brasileira. A maçã é natural da onde? Também não é do Brasil. Então, assim, por mais que seja um lixo orgânico, que eventualmente vai se decompor, né? Primeiro que, se você tem uma pessoa fazendo isso, é um impacto. Mas se todo mundo faz isso, passam 200, 300, 500 pessoas, aquilo não vai se decompor assim. Então, imagina, pedra bonita. Quantas pessoas não vão ali por dia? Né? Imagina se todo mundo joga a caixa da banana. Tem uma combinação, né, assim, específica de oxigênio e temperatura que tem que estar, não é só, né, jogar a banana e... Exato. E dependendo do solo, né, isso vai demorar muito, vai demorar pouco. E tem uma segunda preocupação, por exemplo, maçã. Maçã a gente morde, bota a nossa saliva e joga. Não joga, não deveria, né? Quem joga, né? Jogou com a saliva. Saliva humana, a gente tem o quê? Herpes. Teve caso de macaco prego morrendo de herpes. Olha. Né? Isso. Então, assim, tem essa preocupação buraco também. Mais embaixo, né? Pra além de simplesmente, decompor ou não decompor, tem isso também. No caso da banana, é um pouco menos, né? Porque a nossa saliva fica mais dentrinho, né? No caso da maçã, por exemplo, essas frutas que a gente come. Então, tem... mas eu não jogo nenhuma. Porque é isso, não é dali, sabe? Então... Não, eu acho até que você tocou num ponto interessante ali, né? De necessidades, né? A gente precisa fazer nossas necessidades, né? Mais conhecidas como xixi, cocô, enfim. E aí você chega ali na trilha, realmente, é isso. 300 pessoas que vão fazer ali o negócio. Como é que acontece? Como é que o pessoal faz para... nessas travessias, né, não deixar a trilha inóspita, ou enfim, com cheiro ruim, com mau cheiro. Quais são as técnicas para isso? Acho que o cocô é poluidor, então, né? O cocô não é adubo. Eu fiquei preocupado. Tanto que... e é isso de novo, varia também muito da questão, o número de pessoas, o fluxo, isso tudo vai dimensionar o impacto. Se uma pessoa faz um cocô dentro da floresta, num cantinho e tal, não sei o que, se for só uma pessoa, beleza. Agora, a partir do momento que isso vira uma prática de várias pessoas passando ali e tal, por mais que você tenha um solo que te permita enterrar e tal, você tá gerando uma carga orgânica naquela floresta que não é natural daquela floresta, né? Então, assim... Então, assim, não façam isso, idealmente, né? Aí, qual que é a solução? Né? Óbvio, se todo mundo que subir a Pedra Gávea soltar um toletão lá em cima, ia ter uma montanha de tolete. Imagina. Né? E aí, qual que é a solução? Mas eu entendi, não pode assim, tudo exagerado, né? Acaba que vai impactar, então... às vezes a pessoa teve uma emergência e tal, não vou dizer que, né, pode acontecer, uma emergência intestinal ali no meio, não tava despreparada e tal, não vou dizer que a pessoa fez um baita crime ambiental, mas... tudo é isso, né? E aí, quando a pessoa faz travessias, isso tem que ser uma preocupação maior. Porque numa trilha, né? Você aguenta, né? Você aguenta, exatamente. Mas coletar o cocô e levar é complicado. Então, aí tem o shit tube. O shit tube, que é essa tecnologia fantástica de um cano de PVC com cal
E, ó, uma misturinha, você faz ali, só mirar, acerta. Que né? show, cara. E aí, bota a mistura de cal, vai juntando, depende do tamanho da travessia, Não depende, dá cheiro, depende né? do que você Imagina. come. Pessoal, calcule legal o tamanho do seu O cheat cheat tube. tube. Mas, assim, mas é um negócio super legal, porque é isso, entendeu? Legal, você vai Fábio. e Sem quando brincadeiras à parte, né? É uma É. forma de você não deixar realmente rastro, né? E é tipo um banheiro seco portátil. Legal. Porque, como é que é banheiro seco, pra quem já usou? É justamente isso. Você vai e joga essa mistura de cal com pó de alguma coisa e tal, e ali, com serrar, às vezes, depende, né, da mistura. E aí aquilo ali, e aí sim vira adubo. Sim. Que só o cocô ali solto... Ele não é adubo. Ele não vai ser adubo, assim. Então, ele tem então ali você faz tanto pra abafar cheiro e tal, quanto pra matar ali as coisas, os organismos ruinzinhos ali e vai virar um negócio mais maneiro de adubo, de fato. Sim. E aí tem lugares como o Parque Nacional do Itatiaia que já botam isso como uma exigência nas travessias deles. Você ir com o seu cheat tube. Tem que mostrar isso antes de... Né? Tipo, ó, isso aqui Exatamente. legal. E aí você encontra na internet, tá? Olha, cara. Não é difícil. Você encontra tanto como fazer, quanto pra comprar pronto e tal. E é super maneiro. Eu encorajo as pessoas a... Vamos acabar com esse tabu, né? Ah, meu Deus. Mas eu vou ficar cagando e levando meu cocô. Mas, filho, paciência. É resíduo orgânico que ele vai voltar para a natureza, né? Ele nem te pertence. É o princípio da economia circular, né? Ele pode voltar ali e gerar... E voltando da maneira certa, criar né? alimentos para você mesmo, etc e tal. Pô, muito legal, cara. A gente tem que procurar esse fornecedor para ecológico, para que a gente possa, né, divulgar mais essa opção. Cheat tube. Incrível. Papo Eco também é cultura mesmo. Pessoal, a gente tá chegando ao fim, cara, desse papo incrível. Passou voando, né? Tudo que é bom, né? Voa. Queria agradecer muito a sua presença. Mas eu queria que a Duda antes, assim, deixasse um recado pro pessoal que tá em casa. Tipo, Duda, quero começar uma travessia, não sei por onde eu começo, não sei o que eu faço, não sei como eu me preparo. Dá uma dica geral, assim, ó, você quer fazer, essa é boa, você tem que, sei lá, correr na academia, pelo menos 5 km por dia. Boa. Não, bom, do ponto de vista de preparo... Como você sobreviveu, né? Não, do ponto de vista de preparo, eu acho que assim, ninguém deve querer dar um passo maior que as pernas, porque você pensa, você tá indo pra uma área que pode ser uma área inóspita. Se você precisar de um resgate, se você precisar de alguma coisa, não vai ser fácil. Então, assim, realmente avalie. E não tô falando isso pra desencorajar ninguém. Acho que a travessia você vai andando devagar, ninguém tá apostando corrida, não tem que fazer... Tá curtindo a natureza. Então é pra andar devagar e tal. Não precisa correr, mas avalie, né? Porque dependendo do que você for fazer, se for fazer uma alta montanha, por exemplo... Um guia importante, né? Dependendo de onde você for, um guia pode ser fundamental, porque vai te garantir não só a segurança de saber o caminho, mas uma pessoa que tem ali vai te dar uma assessoria se você precisar e tal. Pensar bem o que você leva pra não fazer uma mochila demasiadamente pesada né? E desnecessariamente pesada, né? Porque tem um peso que você vai ter que levar, mas, né, tem um peso que é desnecessário, vai levar, sei lá, um secador. Não tinha tomada aqui. Uma vez eu fui acampar, levei batata. Caraca, me arrependi muito de levar batata. Eu conheço a história de um pessoal que uma vez subiu com um bacalhau. E aí eu falo... Loucura, gente. E o bacalhau foi descongelando, nossa, foi uma história uma travessia gourmet. E aí uma dica que eu dou, assim, pra saber, pra pesquisar também, hoje em dia a gente tem a Rede Brasileira de Trilhas Longo Curso. E tem um site, chama redetrilhas.com. Talvez. Enfim, se você jogar a Rede Brasileira de Trilhas Longo Curso, deve ser o primeiro site que aparece. E aí, e lá você tem várias dessas trilhas longo curso e tal, e você tem as informações, então já tem muita coisa lá. Se você for do Rio de Janeiro e quiser fazer a Transcarioca, tem o site da Transcarioca, né? Então, você tem, essas trilhas já tem site onde elas já dão muita informação sobre nível de dificuldade, nível de exposição de sol, né? Então, o nível de quanto que você vai subir, quanto você vai descer, né? Então, assim, essas já ajuda muito a você se preparar e você entender o nível do desafio. Sim, é isso. E aí você entender, eu vou ficar em camping. Esse camping já tem barraca. Não preciso levar barraca. Já. Ou
Tá mais leve. Ou não, não, isso aqui precisa realmente, enfim. Então, já se planeja. Mas é isso, também avalie sua condição. Pra, não criar um problema pra você mesmo. Imagina, você tá no meio da montanha e você não aguenta mais. Aí você vai ter que descer. Só tem essa opção, né? Exatamente. Então, assim, e se preparar bem, ter água e tal, verificar essa questão de pontos de hidratação, né? Por exemplo, na Serra Fina. Sim. Então, assim, isso é super legal mesmo. São água, questões... Né? Importante. São questões importantes. Pensar alimentação, enfim, tudo isso. Planeja então, pessoal. A gente não quer que você seja pego aí, né, numa situação complicada. E faça trilha, mas faça trilhas. Começa, se você nunca fez uma trilha na vida, começa fazendo uma trilha pequena, vê como você se sente. Não vai sair fazendo uma travessia de 3 dias. Faz uma ali pequenininha, faz uma um pouquinho maior. Provavelmente tem trilhas perto de onde você mora. Então, dá uma pesquisada, né? E começa devagar. Vai aos poucos, devagar sempre. Exatamente. E quem quer te contactar, mandar uma mensagem, se conectar com você, como é que eles fazem? Bom, nas redes é Duda Menegassi, tanto no Instagram quanto no Facebook, se alguém ainda usar. Tem mais alguma rede que eu esqueci? Tem a do Oeco. Tem as redes do Eco, que no Instagram é site Oeco, no Twitter é Oeco. E aí dá pra acompanhar não só o meu trabalho, mas o de outros jornalistas ambientais incríveis que estão fazendo cobertura dos mais diversos assuntos pro Eco. No Mico, né, tem as redes da Associação Mico-Leão Dourado, que é @Associação Mico-Leão Dourado, sem o C cedilha, aquela que quase esquece o Instagram da firma. Mas a gente bota aqui também no comentário. E, enfim, tem no Facebook também, no YouTube, né, do Eco e do Mico-Leão Dourado. E, enfim, é isso, assim, prazerzão tá aqui falando. Bom demais, acho que esse papo poderia durar, sabe? A gente vai ter que fazer uma websérie, que nem você fez. Verdade. O Pé na Trilha, ele vai ter que fazer uma websérie aqui só da vida da Duda. Eu não falei nem do Pé no Parque, assistam o Pé no Parque, é outra websérie, caramba. Vai lá, legal, vamos rapidamente aí, que eu tenho muito orgulho desse produto, né, filhote, que foi a websérie Pé no Parque, são 5 temporadas, quem sabe a gente vai fazer mais no futuro breve, sobre parques nacionais do Brasil. Então a gente foi para Navilhanas, na Amazônia, Chapada de Guimarães, no Cerrado, a gente foi para Parque Nacional do São Joaquim, Santa Catarina, Mata Atlântica, Superagui, Paraná, Litoral, também fantástico, e Serra da Capivara, na Caatinga. Enfim, 5 parques, então bem diferentes. E cada temporada são 4 episódios de 5 minutos, tá tudo no YouTube. É bem curtinho de assistir e delicioso de assistir. Não é porque é meu não, né? Enfim, fui só roteirista. Mas realmente é muito gostoso, eu falo com muito orgulho. Então, vocês que já gostam disso, é bom que dá um gostinho pra você viajar, já dá conhecer. Vontade de começar a querer fazer travessia, trilha. Total. Então, assistam. Pô, muito bom, cara. A gente vai ter que fazer uma travessia junto, hein, pessoal? Vamos ter que botar Alô, Serra Fina. Agora já tremi na base. Alô, pessoal, muito obrigado, então, Duda, por a sua presença, foi muito bacana. Vocês que estão aí em casa, já fiquem ligados, então, se quiserem já partir e conhecer um pouquinho mais da Duda e desse projeto, entra lá no YouTube, Pé no Parque, vocês já vão conseguir ter mais profundidade nesse conteúdo. E o podcast Papo Eco tá sempre lançando novos episódios. Onde que a gente lança mesmo, Camila? Spotify, YouTube, Amazon, Deezer, várias plataformas para você acompanhar todo esse projeto que a gente está trazendo, sustentabilidade, bem-estar e pessoas incríveis que vêm somando muito, né? Não só pra gente, mas acho que para vocês que estão aí em casa assistindo. Duda, muito obrigada. Não sei se quer falar mais alguma coisa aí pro pessoal, mas foi um prazer inenarrável ter você aqui hoje. Só agradecer mesmo, um privilégio estar podendo falar sobre o que eu amo, né? Então, ainda mais boas companhias, o papo rende. Ficaria aqui falando. Obrigadão por estar aqui, viu? Valeu, galera. Muito obrigado. Um beijo, um queijo e a gente se vê já já. Até a próxima. Toda terça, às 19 horas. Fica ligado.